Oi, Inácio. Eu me chamo Liciane Alegre e eu vou falar um pouquinho sobre álcoois, começando pelas nomenclaturas. Bom, a primeira nomenclatura é a 1R, 2R, 2-bromo, ciclohexan, 1-ol. Um ciclohexan quer dizer que há um ciclo com 6 carbonos, em que o carbono 1 possui um OH. Realmente é possível verificar na estrutura seguinte que 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos fazem parte de um ciclo em que 1 possui o OH e 2 possui bromo. Em álcoois, as cunhas fechadas e abertas e tracejadas, na verdade, alteram-se da perspectiva dos estereoisômeros, em que a cunha fechada alterava sentido e a cunha tracejada permanecia sentido. Nas estruturas de álcoois, a cunha fechada permanece o sentido e a cunha tracejada inverte o sentido. Então, 1 deve ser R. Prioridade para carbono 1 é o OH, em segundo, bromo e em terceiro, CH2 do ciclo. Então, 1, 2, 3, sentido horário, configuração R, cunha fechada de permanência de sentido para álcoois. Em 2 também deve ser R o sentido. Vamos conferir. Prioridade 1, prioridade 2, prioridade 3. 1, 2, 3. Sentido anti-horário. Nomenclatura deveria ser S. No entanto, a cunha está tracejada, o que indica alteração de sentido. E ao invés de R, torna-se S. Nomenclatura está correta. Aqui diz que há um ciclo com 5 carbonos, em que 1 e 3 possui um álcool. Aliás, um OH. Vamos lá. Então, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Perfeito, 5 carbonos em ciclo, em que 1 e 3 são OH. 1 OH, 2, 3 OH também. Dizendo que 1 possui estrutura R. Vamos conferir. Prioridade 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sentido horário. Configuração R. Cunha pintada para indicar permanência de sentido. 3 deve ser S. Prioridade OH do próprio carbono. Então, prioridade 1, 2 e 3. Sentido anti-horário. Nomenclatura S. Correto, cunha pintada para indicar permanência de sentido. Bom, outro assunto importante para ser tratado em álcoois é o ponto de ebulição. Organiza-se então uma estrutura de acordo com o grau de interação entre as superfícies. Quanto mais ramificada, mais condensada é a estrutura e menor o seu ponto de ebulição, ou seja, menor sua superfície de contato. Quanto mais linear, mais espaçada for a estrutura, maior o ponto de ebulição, mais difícil, né, romper essa estrutura por conta da sua maior superfície de contato. Então, caso não possa ser analisado pela ramificação ou linearidade, é possível contar os números de carbono, já que quanto mais carbonos, maior o ponto de ebulição. Aqui é possível analisar que quanto mais carbonos existem na estrutura,
maior o seu ponto de ebulição. Então, em ordem de pontos de ebulição, essa é a com maior ponto de ebulição, esta é a intermediária e essa a última, a com menor ponto de ebulição. Possível perceber, é claro, pela linearidade e pelo número de carbonos. Quanto maior o número de carbonos, maior o ponto de ebulição. Quanto à solubilização em água, é importante que a estrutura seja polar. Quanto mais interação com a água, mais solúvel é a estrutura. Então, neste grau de interação, a função também é muito importante. Por exemplo, uma ligação de hidrogênio torna a estrutura favorável à solubilidade. A cadeia carbônica é um bom indicador. Quanto menor a cadeia carbônica, menor o número de carbonos da estrutura, mais solúvel, ou seja, mais fácil de solubilizar a estrutura. Vamos lá. Então, partindo desse último princípio de que a cadeia carbônica com menor número é mais solúvel, bom, a menos solúvel é a 4, pois ela é apolar, então ela não tem conectividade com a água. Em segundo plano, a maior cadeia carbônica é essa, então ela é menos solúvel. Essa aqui é a penúltima, é uma das que é solúvel em água, aliás, que tem maior solubilidade em água, e essa é a que é mais solúvel em água. Quanto menor a cadeia carbônica, mais solúvel. Quanto às reações dos álcoois, bom, aqui quebra-se essa ligação dupla, voltando-se a restabelecer o número de hidrogênios para cada um dos carbonos do ciclo. Então, aqui em que havia 1, 2, 3 ligações e apenas um hidrogênio, vai ter 2 hidrogênios, bem como este carbono, vão ter 2 hidrogênios. Aqui, o composto em questão é o O4. 2 desses hidrogênios vão ser recolocados junto aos 2 hidrogênios. Um hidrogênio e outro hidrogênio vão ser liberados e 2 desses oxigênios vão entrar no lugar, formando 2 OH e liberando água.